Gostaria de convidá-los a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura apenas dos 3 primeiros versículos do capítulo 5. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim a Sagrada Escritura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler esse versículo 3 juntos, todos juntos, em uma só voz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O tema da nossa devocional essa noite: a humildade de espírito, a primeira característica do discípulo de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que podemos estar cantando louvores ao teu nome, fazendo as nossas orações de gratidão, de súplica, de perdão pelos nossos pecados. Mas essa é uma hora tão especial para nós, ó Deus, pois é a hora de silenciar a nossa alma para te ouvir. Nós pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos a manter a nossa concentração naquilo que será lido e entendido por nós. Nós rogamos em nome de Jesus a intervenção do teu Espírito, para que possamos sermos iluminados pelo Senhor para a compreensão da tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Veja só, meus irmãos. Jesus Cristo fez 5 grandes discursos. Diferente das falas mais soltas de Jesus, esses discursos são unificados, com a compreensão unificada, como se fosse 5 grandes exposições de Jesus, ou, para ficar mais fácil, 5 grandes sermões. A primeira exposição de Jesus Cristo, ou o primeiro grande sermão dele, ficou conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E nesse Sermão da Montanha, a gente poderia dividi-lo em 3 momentos. É como se Jesus estivesse pregando em 3 pontos, dentro daquela ideia homilética, né? Primeiro momento, Jesus fala sobre o que deve ser o caráter, como deve ser o caráter do cristão. No segundo momento, Jesus fala sobre a influência do cristão na sociedade, mostrando que o cristão tem que ser influente na sociedade e de que maneira ele deve fazer isso. E aí ele encerra o Sermão do Monte falando sobre a justiça do cristão, que deve inclusive exceder a justiça dos fariseus. Então ele expõe esse grande sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão da Montanha, exatamente nessas 3 maneiras aí, ou seja, dividindo dessas 3 formas, dentro desses 3 pontos. Agora veja, todas essas virtudes que são elencadas por Jesus aqui no Sermão do Monte, todas elas são virtudes exigidas por Deus de todos os homens, como um padrão. Ele exige isso de todos os homens. Esse é o padrão colocado pelo próprio Senhor. Só que são virtudes, ainda que exigidas de todos, esperadas apenas na vida dos discípulos do Senhor, como uma evidência de sua conversão. Então são virtudes, como eu disse, exigidas de todos os homens, mas esperadas apenas dos seguidores de Jesus, em razão dos pecados da humanidade. Veja, o sermão ele começa, e aqui eu quero usar o primeiro verso, verso 1, para a gente poder entender esse início do Sermão do Monte. Olhe para o verso 1 do capítulo 5. O sermão começa com Jesus vendo as multidões. Ele diz assim, acompanhe a leitura.
Vendo Jesus as multidões. Quem são estes? Quem é essa multidão? Estes homens e mulheres aqui, irmãos, são exatamente aqueles que seguiam Jesus em busca de provisão material, em busca de cura física e em busca de libertação demoníaca. A maioria daqueles que estavam seguindo Jesus ali, o buscavam por essas razões. Sabia que Jesus tinha multiplicado os pães, sabia que ele curava os enfermos, a gente lê isso nas narrativas, não é? Sabia que ele expulsava os demônios daqueles que estavam opressos pelos demônios daquele período. Então, a grande maioria das pessoas que seguiam Jesus, seguiam por essa razão, exatamente por essa razão. Agora veja, ainda dando continuidade ao verso 1, assim como Moisés, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, quando queria falar com Deus, ouvir Deus, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber de Deus a mensagem que ele, Moisés, deveria passar para o povo. De maneira similar, fazendo um contraponto aqui, Jesus também sobe ao monte. Há um paralelo aqui com aquilo que Moisés fez. Só que, diferente de Moisés, Jesus não sobe ao monte para ouvir Deus e trazer o recado de Deus ao povo. Jesus sobe ao monte para falar. Porque, diferente de Moisés, Jesus era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Veja novamente o verso. Vendo Jesus as multidões, primeiro ponto, subiu ao monte, como a gente acabou de ver. E a terceira observação ainda do verso 1, ele na continuidade diz, e como se assentasse. Por que essa terceira questão é tão importante? Porque os mestres daquele período, quando queriam ensinar, diferente de hoje, eles sentavam. Então, quando o mestre caminhava e seus seguidores caminhavam junto a ele, quando ele se assentava, todo mundo sentava porque sabia que ele ia começar a pregar ou a dar exatamente a sua aula naquele momento. Então Jesus aqui está dando um recado a toda a multidão. E qual é o recado que Jesus está dando? O recado que Jesus está dando é que aquele não era um momento para multiplicar pães. Aquele não seria mais um momento para curar enfermidades. E aquele não seria um momento para expulsar demônios. Uma decepção para a multidão, não é? Que acompanhava Jesus esperando por isso. Aí quando ele assenta, o pessoal olha, como assim? Não vai fazer mais isso não? Tanto é verdade isso, que veja só, não mais toda a multidão se aproxima de Jesus para ouvi-lo, mas apenas um grupo específico. A multidão fica para trás. E olha o que é dito aí no finalzinho do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se quem? Os seus discípulos. Percebe a diferença? A multidão com ele inicia o verso, os seus discípulos encerram o verso. É tão interessante isso porque ele passa a falar exatamente apenas para esse grupo e não para toda a multidão. Olha o verso 2. E ele passou a ensinar os seus discípulos, dizendo. Então essa é a realidade inicial do texto. É assim que Jesus começa o Sermão do Monte. Já há uma divisão clara aqui no primeiro verso, né? Ele caminha e junto com ele uma multidão, diz o texto bíblico. E uma multidão que, quando a gente olha para a narrativa dos evangelhos, você percebe que era uma multidão que esperava por essas coisas. É agora, ele vai fazer os milagres. É agora, ele vai multiplicar os pães. É agora que ele vai expulsar os demônios. Tragam os seus enfermos, traga os seus famintos, traga os seus opressos. Ele vai agir, mas de repente Jesus senta. E quando ele senta, há uma decepção, não é? Mas como assim? Ele não vai fazer nada disso? E aí os seus discípulos se aproximam para ouvi-lo. E é a eles que ele começa a pregar o Sermão do Monte. Veja, a primeira parte do sermão, onde trata do caráter, nós chamamos essa primeira parte de as bem-aventuranças. Nessa parte do sermão, Jesus revela exatamente como deve ser o caráter do cristão, como deve ser o caráter do seu discípulo. Quando você olhar para um discípulo de Cristo, você vai conseguir identificá-lo vendo essas qualidades que serão elencadas por Jesus a partir do verso 3. E note que ele sempre começa com o mesmo termo,
bem-aventurado. O que é o bem-aventurado aqui nesse contexto? O bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz por saber que a sua vida está se enquadrando dentro da vontade de Deus. Bem-aventurado é aquele que olha para a sua vida e percebe que aquilo que ele está vivendo é aprovado por Deus. A sua vida é aprovada por Deus. Ele sabe disso. A sua felicidade está nisso. Em olhar para si e dizer, poxa, como eu tenho mudado, veja como eu tenho vivido segundo a vontade de Deus. Ele é bem-aventurado também, porque sabe que isso vai trazer para si algumas recompensas. Ele será recompensado por isso. E antes que você me entenda mal, eu não estou falando de salvação pelas obras. Eu não estou dizendo aqui que ele será salvo por causa disso. Eu não estou falando da maneira como alguém é salvo, mas sim da evidência de alguém que já foi salvo. Nós somos salvos por meio da graça de Deus, na fé em Cristo Jesus, como presente dado por Deus, quando passamos a crer naquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário. E isso é um dom de Deus, uma capacidade dada por Deus, e é nesse momento que somos salvos, uma ação exclusiva do Senhor, libertando a nossa alma da cegueira espiritual. Mas uma vez que somos salvos pelo Espírito Santo, uma vez que somos regenerados por esse Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo nos leva a um processo de santificação. É de se esperar então que aquele que foi regenerado passe a ser santificado pelo Espírito Santo. Então veja só, não por acaso, e aqui a gente já começa a compreender o verso 3, não por acaso ele começa dizendo o que diz aí no verso 3. Como é que ele começa a bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito. Quem são estes? Os humildes de espírito são aqueles que sabem que espiritualmente, é disso que eu estou falando, espiritualmente, eles são pobres, carentes, nulos e dependentes. Percebe como ele já esvazia o homem? Como realmente não vem nada do homem? Não possuem de si mesmo nenhuma condição de serem aprovados por Deus. Ele já começa dizendo, olha, a primeira característica do cristão é essa, é entender que dele nada vem, que ele nada tem para oferecer a esse Deus, que ele é nulo, carente, pobre, dependente de Deus para tudo. E eu quero que você perceba, já que eu não vou pregar em todas as bem-aventuranças, não daria tempo de fazê-lo isso, que há uma conexão entre todas elas estão conectadas aqui, todas essas bem-aventuranças ou essas características. Quer ver que coisa interessante? Aquele que entende, segundo o versículo 3, que é espiritualmente pobre, que é espiritualmente humilde, que é um pecador, o que é que ele faz no verso 4? Ele chora. O que é que diz o verso 4? Bem-aventurados os que choram. Choram porque entendem que nada são. Choram porque entendem que são pecadores e que passaram a vida toda agredindo a santidade desse Deus. Eles choram por isso. Eles choram por isso. Mas não só isso. Eles passam a ter a mais paciência com os outros pecadores como ele. Por isso é que ele diz no versículo 5, bem-aventurados mansos. Ele se torna manso com os outros por isso. E não só isso, ele deseja ver mudanças na sua vida e na vida dos demais. Por essa razão, versículo 6, ele passa a ter fome e sede de justiça. E mais, ele passa a ter mais compaixão. Segundo o verso 7, ele se torna misericordioso. Ele passa a ter mais santidade. No verso 8, ele passa a ser puro de coração. Ele passa a ser um conciliador. No versículo 9, ele busca essa pacificação entre os homens e Deus, entre os homens e os homens. Tudo isso, ou seja, todas essas virtudes estão correlacionadas. E tudo começa quando ele percebe que nada é. Tudo começa quando ele nota que é um pecador diante de Deus, que é pobre de espírito, que não tem absolutamente nada de diferente dos outros para oferecer a Deus. Quando ele percebe isso, ele chora. Ele se torna manso com os outros. Ele busca a santidade, tem fome e sede de justiça. Ele passa a ser misericordioso, como diz no verso 7.
ele passa a ser limpo de coração, ele luta para se manter em pureza, ele se torna um pacificador, versículo 9. Agora me diga, veja que coisa intrigante. Alguém assim, com todas essas virtudes, que são as mesmas virtudes do caráter de Cristo, alguém assim, como é recebido pela sociedade? Qual vai ser o grande troféu desse homem cheio de todas essas virtudes? O que ele ganha com isso? A perseguição. Que coisa intrigante. Versículos 10, 11 e 12, olha o que ele diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, não por outra razão, veja, mas por causa de Cristo, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Olha o que ele diz no 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha quem ele nos compara. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E ele começa entendendo que é pobre de espírito e encerra sendo perseguido por isso. Pastor, o que é que eu vou ganhar? Senhor Jesus, o que é que eu ganho desenvolvendo o teu caráter? O que é que eu ganho vivendo essas virtudes? Se eu me tornar um homem assim, o que eu vou ganhar da sociedade? Aí ele diz, pense numa bênção. Você será perseguido. Você vai se parecer com os profetas que vieram antes de vocês. Não é intrigante isso? Ele começa se esvaziando e encerra apanhando. É essa a realidade. É essa a realidade. Mas não podia ser diferente, assim como foi com Jesus. Afinal de contas, são os seus discípulos, e como Jesus bem disse, se perseguiram a mim, adivinha? Perseguirão a vós também. Perseguirão a vós também. Veja, a primeira bem-aventurança é um preparo para as demais. É um preparo para as demais. Sem essa bem-aventurança, o reconhecimento da pobreza de espírito, sendo humilde de espírito, as demais perdem completamente o sentido. Elas podem até serem vivenciadas, experimentadas pelas pessoas. Eu posso até olhar as demais bem-aventuranças ou as demais qualidades e dizer assim, eu vou tentar viver isso aí. Mas se eu ignorar a primeira bem-aventurança, se eu não passar pela porta das bem-aventuranças, que é exatamente essa primeira bem-aventurança, eu vou buscar viver essas virtudes ou de uma maneira hipócrita ou de uma maneira vaidosa. Eu vou viver virtudes que vão atrair a ira de Deus sobre minha vida. Que coisa! Eu tenho que entender que essa primeira bem-aventurança, ela me prepara para as demais bem-aventuranças. Como ele diz no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Percebeu? O que ele está dizendo é que existe um novo reino chamado de reino dos céus, ou de reino de Deus. E a primeira característica daqueles que fazem parte desse reino, grave isso aqui é interessante. A primeira característica dos que fazem parte desse novo reino é entender que não merecem fazer parte desse reino. Você entendeu isso? A primeira marca daqueles que estão de verdade inseridos no reino é que eles entendem, sabem disso, provam exatamente pela maneira como vivem, que não merecem fazer parte desse reino. É a primeira característica. Você faz parte do reino de Deus, faço parte do reino de Deus. Mas eu não mereço isso, porque eu sou um pecador. Só pela graça Ele me aceitou. Veja quem eu sou, eu luto contra os meus próprios pecados. Essa é a primeira característica daquele que faz parte do reino de Deus. Eu quero dar 2 exemplos dessa característica aqui para nós. Veja o exemplo do Antigo Testamento no prisma da Antiga Aliança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, marque seu texto e venha comigo para Salmo de número 51. Eu quero dar a você 2 exemplos, um no Antigo Testamento, o outro no Novo Testamento, dessa característica da humildade de espírito, que é exatamente a primeira característica daquele que faz parte do reino de Deus. Salmo de número 51. Esse é um salmo de Davi,
como você pode perceber no próprio título aí, dado ao Salmo. Davi, que era um poderoso rei de Israel, temido por todos os seus inimigos e amado por todos os seus súditos. Político de sucesso, viu? Temido pelos seus inimigos e amado pelos seus súditos. Um homem conhecido, estrategista de guerra, um homem valente, poderoso, grande em seu tempo e entre o seu povo. Mas que diante de Deus, quando reconhece a sua pobreza de espírito, se humilha na presença de Deus, suplicando perdão pelos seus pecados. E de uma forma extremamente dramática, como a gente tem que aprender, inclusive. Olha os versos de 1 a 4 do Salmo que ele compôs. Diz assim: Senhor, tem compaixão de mim. Davi nunca disse isso a ninguém. E ninguém esperasse que ele fosse falar isso com ninguém. Tenha compaixão. Era um homem valente de guerra. Mas agora, quando entende que é um pecador, olha para Deus e diz: tem compaixão de mim, Senhor. E aí ele continua: segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga os meus pecados ou as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que ele diz no verso 3. Olha que reconhecimento de sua pobreza espiritual. Pois eu conheço as minhas transgressões. Eu sei quem eu sou, Deus, Davi está dizendo. Eu sei quem eu sou. Essas pessoas não sabem, mas eu olho para mim mesmo e entendo que sou um pecador indigno do Senhor. Eu reconheço isso. E ele continua: o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Do que é que Davi está falando aqui no versículo 4? O rei Davi havia pecado contra Deus, cometendo adultério com Betseba. Você sabe da história. E veja, quando você olha para Davi dizendo: pequei contra ti somente, se você pudesse interrompê-lo, talvez você o faria dizendo: Davi, não foi só contra Deus. Você errou com sua família, você errou com Betseba, com a família dela, você errou com a nação. Mas os nossos pecados, primeiramente, ofendem a santidade de quem? De Deus. E essa é a primeira relação que tem que ser refeita quando pecamos contra Deus. Primeira relação que tem que ser refeita, ainda que os nossos pecados tenham atingido outras pessoas. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que o teu julgamento em relação à minha vida é justo. O que o Senhor decidir fazer comigo é perfeito. O Senhor será justo nisso. Veja, um homem rico, forte e poderoso, mas completamente dependente de Deus. Davi era alguém que sabia que Deus rejeita aquele que se aproxima dele de maneira altiva. Que Deus rejeita o culto daqueles que são orgulhosos, que acham que são mais do que de fato são. Olha o que ele diz no verso 17 do Salmo 51. Sacrifícios agradáveis, aliás, verso 16. Pois não te comprazes, o Senhor não tem prazer em sacrifícios. Sacrifícios aqui, entenda como culto aos moldes da antiga aliança. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Dentro do contexto exegético aqui do Salmo, o que Davi está dizendo é que Deus não se agrada de alguém que se aproxima dele com essa postura de piedade, sem reconhecer o quê? Os seus pecados. Sem reconhecer os seus pecados. O Senhor não se agrada dessa farsa de se prestar a um culto de alguém que não tem lutado contra si mesmo porque não reconhece os seus erros. É isso que ele está dizendo. Agora, diante daquele que reconhece os seus pecados, diante daquele que se humilha na presença de Deus, Davi diz: esse Deus não despreza. Está aí no verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Percebe? Ninguém engana esse Deus. A gente engana os homens. Enganamos até mesmo a nós mesmos.
mas não a Deus. Davi diz: olha, não adianta se aproximar dele sem reconhecer suas próprias falhas e limitações. Aquele que se aproxima do Senhor, entendendo quem é, colocando de forma sincera o seu coração diante do Senhor e provando com isso, inclusive, a disposição de mudança, esse Deus não despreza. Fica claro para nós que aquele Deus despreza. Que coisa, né? Como eu disse, um homem rico, forte e poderoso, mas totalmente dependente de Deus. Um homem humilde de espírito. Um homem segundo o coração do Senhor. Vamos ao segundo exemplo? O segundo exemplo no Novo Testamento, dado pelo próprio Cristo, só que na forma de uma parábola. Abra em Lucas, capítulo 18. Lucas registrou essa parábola citada por Jesus no capítulo 18 do seu Evangelho. Jesus conta essa parábola exatamente para tratar desse assunto. A partir do versículo 9, ele inicia inclusive o verso 9, dizendo para quem ele está dirigindo essa parábola. Para quem é essa lição contida na parábola citada por Jesus a partir do verso 9? Olha o que ele diz. Propôs, eu estou lendo no verso 9 do capítulo 18. Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Eu já sou um justo. Deus já olha para mim e tem que me aceitar, porque veja como eu já sou justo, eu já me considero assim, e desprezavam os outros. É para esse público que Jesus dirige a parábola. Para aqueles que se consideravam bons, que confiavam em si mesmo, é o que ele diz aí. E ele começa a parábola, verso 10. 2 homens, ele começa a dar o exemplo, subiram ao templo com o propósito de orar. Quem são eles? Um fariseu e outro um publicano. 2 homens buscando adoração a Deus. 2 homens que caminham para adorar a Deus, em ato de adoração. Ele diz, o primeiro é um fariseu. Um fariseu aqui, um judeu religioso, um homem zeloso com a lei, um homem conhecedor da lei de Deus. Do outro lado, um publicano. Publicano, irmãos, é interessante isso. Quem era o publicano? O Império Romano, ele, de maneira muito inteligente, eles pegavam os judeus, contratavam alguns judeus, para que esses judeus cobrassem impostos aos demais judeus. E como é que esses judeus que iam cobrar impostos aos seus irmãos, aos seus compatriotas, como é que eles iam ganhar? Aí a proposta é, o imposto é X, você cobre a mais, o que vier a mais é o seu lucro. Então o publicano era visto pelos seus compatriotas como um traidor, como alguém desonesto. Só é você lembrar da história de Zaqueu, lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, teve que devolver aquilo que ele entendia como sendo furto da parte dele. Então você tem de um lado um homem religioso, acostumado com a lei, né, dentro de um contexto de aparente piedade, porque essa é a descrição sincera de alguns fariseus daquele período. E do outro lado você tem alguém que os demais compatriotas seus o olham como alguém desonesto, como um traidor. Esse é o quadro que Jesus pinta aqui. Mas o que você vai perceber é que o religioso, ele tem dificuldades de reconhecer o seu próprio pecado. E esse é o problema, viu, muitas vezes, da religião nesse contexto. Dificuldade de entender que ele não é diferente dos outros. Que os nossos pecados, ainda que possam trazer consequências diferentes, eles não são diferentes ao olhar divino. Nós os vemos assim por causa das consequências diferentes que cada pecado traz. Mas Deus não olha para nós vendo uns como certos, outros como errados. Não há tipos diferentes de homens na presença de Deus, só há pecadores. O fariseu não conseguia reconhecer isso. Olha o que é que diz aí no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Olha o que ele dizia: ó Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens.
Aí ele coloca alguns exemplos: roubadores, injustos, adúlteros. Podia acrescentar mais coisas aqui à lista, né? Eu não sou isso. Eu não sou nada disso. Aí ele faz uma comparação, olha no finalzinho do verso 11. E nem ainda como este publicano. Eu não tenho esses pecados. Eu não sou como esse homem publicano. Que coisa terrível, não é? Ele só consegue reconhecer, ele só consegue ser sensível àquilo que ele acha como virtude. Olha o que aqui diz o verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes por semana. Onde é que na lei isso era obrigatório? Não havia isso na lei. Deus só exigia um jejum para os judeus no ano, que era no dia da expiação. Mas eles criaram uma ideia de piedade aparente para os homens. Era assim que os fariseus faziam. Eles costumavam orar nas praças ou nas esquinas das ruas para que pudessem ser o quê? Vistos pelos homens. Eles davam esmolas de maneira que todo mundo pudesse enxergar aquilo que ele estava fazendo. Aquela capa de aparente piedade. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esses pecadores. A gente podia colocar um fariseu nesse contexto da igreja batista, né? Eu vou para a igreja todos os domingos, ouvir aqueles sermões lá, eu toda escola dominical ali dentro, eu até assumi um cargo eclesiástico, fiz seminário e me tornei pastor. Já estou há quase 20 anos na mesma igreja. É verdade, irmãos, isso. Era nisso que ele fiava a sua confiança. Confiava em si mesmo. Eu fiz, eu sou, eu busquei. Eu sou melhor do que eles. Eu não vivo como eles aí. Eu não faço essas coisas. Dá-se a compreender que ele não conseguia enxergar o seu próprio pecado, não é? Em contrapartida, veja o que diz o publicano na presença do Senhor, no verso 13. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu gosto do Dr. Martin Lloyd Jones, teólogo Martin Lloyd Jones, que ele dizia que quando o publicano diz assim: sê propício a mim, pecador, ele diz que essa palavra pecador é como uma caixa onde ele coloca todos os seus pecados e apresenta a Deus. É como se ele dissesse: eu sou tudo isso que ele disse aí. Eu sou tudo isso que ele falou que não era. Enquanto ele dizia, eu ouvia daqui dizendo assim: eu sou esse. Eu não faço isso, mas eu faço isso aqui realmente faz parte da minha vida. Eu reconheço tudo isso. Eu sou um pecador. Essa é uma maneira geral de falar da sua própria condição. Jesus é tremendo quando ele dizia: eu não vim para os sãos. Para quem eu vim? Para os doentes. Para os doentes. Veja como ele encerra a parábola de maneira muito clara, trazendo a lição no verso 14. Digo-vos, isso é palavra de Deus, irmãos. O próprio Deus encarnado dizendo: digo-vos que o publicano, desceu justificado, entenda justificado como perdoado, aceito por Deus para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Por que, Jesus? Por que o Senhor está dizendo isso? E ele encerra: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Queridos, a primeira virtude esperada do discípulo de Cristo é a humildade espiritual, é a compreensão do seu próprio pecado, não uma postura fabricada de quem acha lá no fundo do coração que é alguma coisa, mas que muitas vezes pousa de coitado na frente das pessoas. Não é disso que ele está falando. Não é da casca ou de uma aparência religiosa. Eu lembro, falando disso, de um seminarista de primeiro ano de seminário, que eu perguntava, dando uma das aulas no seminário, eu disse assim: olha, o que é a piedade? Como descrever a piedade? Aí o seminarista lá atrás ficou de pé e pediu para as pessoas olharem para ele, e fez: isso aqui é a piedade. Aí ele juntou as mãos e baixou a cabeça.
Eu achei interessante o que ele quis dizer com aquilo. Há uma casca aparente. E era assim que o fariseu vivia. Mas lá no fundo do seu coração, e isso ficava muito claro quando ele ia orar, ele era orgulhoso, altivo. Achava que não precisava de Deus, porque ele não conseguia encontrar em si os seus próprios pecados. Eu não sou como essas pessoas. Mas quando você olhava para o fariseu, ele trazia essa aparente piedade. Não é disso que Jesus está falando. Não é um comportamento de autocomiseração infrutuoso que sustenta um discurso completamente divorciado da vida. Do que Jesus está falando aqui é de um esvaziamento de alguém que consegue o milagre de olhar para si mesmo de maneira franca. E quando consegue fazer isso, 3 coisas são expostas em sua vida. Primeiro, ele consegue reconhecer os seus próprios pecados. Ele consegue reconhecer os seus próprios pecados. Puritano chamado John Owen, que gostava muito de falar sobre pecados da carne e tudo, ele dizia que o bom, que na hora que você está no seu momento íntimo com Deus em oração, é que você cite nominalmente os seus pecados. Faça esse teste. De verdade, faça esse teste. Eu vou fazer coro ao Owen aqui. Faça o teste. Porque a gente tem o costume de dizer assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí a gente joga diante dos pés dele os nossos pecados, sem se debruçar em que pecados são esses. Se o Senhor dissesse assim: você está falando de que pecados? Aí você tem que parar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar ao Senhor a caixinha que eu joguei nos teus pés. John Owen dizia assim: dê nome aos seus pecados. Qual é o seu pecado? Tirou de alguém? O que é que você é? É um ladrão. Você mentiu? Você é um mentiroso. Você desejou alguém? Você é um adúltero. Uau, olha como fica feio. Eu vou parar por aqui para não corar. Não é terrível? Essa é a realidade. Esse é o primeiro passo. Reconhecer a própria doença. Colocar diante do Senhor: Senhor, eu sei quem eu sou, de fato. É a primeira coisa. A segunda, ele consegue desenvolver um coração misericordioso. É por isso que a próxima bem-aventurança, depois do humilde de espírito, e depois que ele chora por si mesmo, é se tornar manso em relação aos outros. No versículo 7, inclusive, misericordioso com os demais. Por quê? Porque ele olha para si, não é? Eu vou julgar você, eu vou tentar lhe ajudar com os seus pecados, mas só um momento. Aí eu paro e olho. Vou fazer isso de maneira muito mansa. Por quê? Porque eu sei que sou um pecador. Eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. Eu acho interessante quando o descrente, às vezes você tenta pregar o evangelho para ele, ou convidá-lo à igreja, ele diz assim: não, deixa eu melhorar um pouquinho, eu sou muito ruim. Você já ouviu esse tipo de coisa? Não, deixa eu melhorar. Não, porque o senhor não me conhece, pastor, deixa eu dar uma melhorada, né? Eu ainda preciso tirar algumas coisas da minha vida. Quem é bom, meu irmão? Quem é bom? Quem é santo? Quem é puro nesse sentido? Quem está limpo dos seus pecados? Ele veio para os doentes e não para os sãos. E a primeira característica daquele que faz parte do seu reino é entender isso. Pobre de espírito eu sou. Pobre de espírito. Por fim, além de conseguir conhecer e reconhecer os seus pecados, desenvolver um coração misericordioso, ele passa a desejar uma vida mais santa. Aqui há um diferencial, viu? Ele não se torna um cínico, porque não é disso que a gente está falando. Não é simplesmente reconhecer: eu sei que eu sou um pecador. Esse é o primeiro passo. Qual é o próximo? É mudar, tentar mudar, ajudar os outros, inclusive, a tentar fazer isso também, para não ficar no cinismo. Quando João diz no seu livro, aquilo que a gente canta no final da oração pedindo perdão pelos pecados, quando ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele não está falando de uma confissão sem um arrependimento. Ali há todo um contexto dentro da palavra. É reconhecimento do pecado, é arrependimento de fato, arrependimento que gera a ideia da mudança de vida, o desejo de mudar de vida, de deixar para trás aquilo que a gente sabe, olhando para as Escrituras, que Deus reprova. Tudo isso está dentro do contexto daquele que é humilde de espírito. Alguém que entende que a regeneração, que é o começo de tudo, que a santificação, o meio do caminho, e a glorificação não são possíveis sem a ação de quem?
sem a ação de Deus. Regeneração é o começo, santificação que estamos vivenciando, lutando para vivenciar, glorificação aquilo que nos espera, tudo isso é obra de Deus. E alguém que confiando nessa obra exclusiva de Deus, se torna humilde de espírito, feliz de verdade, segundo o texto, e um cidadão do reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Você vai ver que não é difícil vivenciar essa primeira bem-aventurança. Quer ver? Feche os seus olhos, faça esse teste. Não deixe que seu coração lhe engane ou que o diabo furte de você aquilo que você pode experimentar nessa noite após o sermão. Feche seus olhos. Use sua mente. Olhe para dentro de si mesmo e veja quem você é. Senhor Deus, o Senhor sonda o nosso coração, sabe quem somos. E esse é o momento de dizer ao Senhor, todos aqueles que de fato estão orando, que nós reconhecemos os nossos pecados. Alguns destes que nos vêm à mente nesse momento em que estamos orando ao Senhor, que estão vindo à mente nesse momento. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, os nossos pecados. E nós reconhecemos que não merecemos outra coisa senão a punição. Nós pedimos perdão por esses pecados, ó Deus. Pelas muitas vezes com os nossos atos, com as nossas palavras, com a nossa omissão, nós falhamos contra Ti, Pai. Nós somos pecadores. E reconhecemos isso. Nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor coloque em nosso coração um desejo, uma disposição de mudar de vida para o louvor da Tua glória. Nós lamentamos as nossas falhas, mas rogamos que o Senhor encha o nosso coração de fome e sede de justiça, a começar por nós mesmos. Que busquemos viver tudo isso, e entendendo inclusive que o fim disso é sermos perseguidos por aqueles que não vivem Tua vontade. Mas te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Aceita a nossa oração, ó Deus, de reconhecimento, de súplica, de perdão, de pedido de ajuda, em nome de Jesus. Amém.